Indo, vamos aqui para mais um exemplo, né? Então vamos considerar o seguinte: um processo de perseguição entre uma raposa e um coelho. Vamos considerar que inicialmente eu tenho aqui um coelho, certo? C, e eu tenho aqui uma raposa R. A distância entre eles inicialmente vai ser de 100 metros. Tudo bem? Só que a raposa, obviamente, ela tem uma velocidade muito maior que o coelho. Né? Para esse exemplo em questão, vamos considerar que a velocidade da raposa seja de 72 quilômetros por hora, enquanto que a velocidade do coelho é inferior, né? Nesse contexto, só para exemplificar, vamos colocar como 54 quilômetros por hora. E aí, nesse processo de perseguição, eu quero saber o seguinte: quanto tempo dura essa perseguição? Ou seja, quanto tempo demora para a raposa conseguir alcançar o coelho, tá? Então, você pode notar que em termos de unidade, né, a gente tem aqui uma incoerência, né? A velocidade está sendo dada em km por hora, a distância entre os dois móveis aqui, né, raposa e coelho, está sendo dada em metros, né? Então, ou a gente converte a distância para quilômetros, né, seria 0,1 km, ou a gente converte velocidade para metros por segundo, tá? Porque na hora de fazer a conta a gente tem que manter essa coerência de unidades, né? Se eu uso a velocidade como metro por segundo, então a minha posição tem que ser dada em metros, o meu tempo tem que ser dado em segundos. Se eu uso minha velocidade como quilômetros por hora, então minha posição tem que ser dada em quilômetros e meu tempo tem que ser dado em horas, tá? Então aqui não está coerente do ponto de vista das unidades. O que eu vou fazer? Eu vou optar por converter esta velocidade de 72 km por hora e 54 km por hora para metros por segundo. Né? Vocês já sabem, né, que para o caso específico de km por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. Né? E já justifiquei por que dá esse resultado. Então já vou adiantar aqui que a velocidade de 54 km por hora corresponde a 15 metros por segundo e que a velocidade de 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo, ok? Então, de posse dessas informações, a gente já consegue agora resolver o problema, tá? Então, um primeiro ponto é o seguinte: para poder resolver, isso é um problema de encontro de móveis também, né? É um contexto diferente, né? A perseguição da raposa contra o coelho, mas é um problema de encontro de móveis. Então, a gente sabe que para resolver isso eu tenho que primeiro montar as funções horárias de cada um, né? A função horária da posição do coelho e da raposa. E aqui eu vou ter uma certa liberdade para poder escolher o marco de referência, né? O marco zero. Né? Porque o problema não me dá, mas eu posso escolher. E a escolha dele não vai afetar no meu resultado. Né? Não vai afetar no resultado do tempo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui ó, eu vou escolher como sendo aqui a posição da raposa o meu marco zero. Mas eu poderia escolher aqui no meio, ó, então a posição inicial da raposa seria menos 50 e a do coelho 50. Eu poderia escolher aqui no coelho, né? Porque aí a sua posição seria zero e a da raposa seria menos 100. Tudo bem? Então não vai afetar. Eu vou fazer essa escolha aqui colocando o marco zero na raposa. Tá? Mas tenha em mente que você tem liberdade para escolher e isso não vai afetar a resposta do tempo. Tá? Então fazendo essa escolha do marco zero, eu vou montar agora então as funções horárias respectivas. Né? Então, para o caso aqui da raposa, o SR dele vai ser o quê? É a posição inicial dele, mais a velocidade dele, vezes o tempo. A posição inicial dele é zero, tá? Né? Já está aqui, zero. Por causa que eu defini isso como sendo marco zero. A velocidade dele, a gente calculou ali, converteu para metro por segundo, vale 20. Então é 20 vezes t. Então já achei aqui, ó, a função horária da raposa. O do coelho vai ser o quê? A posição final do coelho vai ser a sua posição inicial, mais a velocidade do coelho vezes o tempo. Então, a posição do coelho final vai ser o quê? 100, né, de acordo com o marco zero que nós definimos, mais 15t. Então, está aqui a função horária também do coelho. Se eu quero descobrir o momento, o instante em que o raposa consegue capturar o coelho, né, e encerrar a perseguição, eu quero saber o instante então que eles vão estar no mesmo ponto, na mesma posição. Né? Ou seja, SR é igual a um SC. Este é o momento de encontro, né, e que se encerra a perseguição. Tá? Então vou colocar o seguinte: SR, já achei, ó, 20t.
SC tá ali, ó, 100 mais 15t, tá? Manipulando ali, né, colocando variável de um lado e número do outro, eu vou ter o seguinte: menos 15t mais 20t, isso vai dar 5t, igual a 100. T, então, é 100 que divide 5. T, então, corresponde a 20 segundos. Então, 20 segundos é o tempo que demora para ele poder capturar o coelho, beleza? Antes de encerrar aqui, eu vou colocar aqui uma modificação nesse exercício e vou deixar para você tentar resolver, tá? Vamos considerar aqui o seguinte: continua tendo a perseguição, tá? Então a raposa aqui, ó, continua a uma distância de 100 metros do coelho, certo? E as velocidades continuam se mantendo. Então a velocidade da raposa aqui, ó, é de 20 metros por segundo. A velocidade do coelho é de 15 metros por segundo. Só que agora, para dar aqui uma chance para o coelho escapar, eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma toca. Eu vou ter uma toca posicionada aqui, ó, neste ponto, neste marco aqui, certo? E aí eu quero saber o seguinte: essa toca, ela vai estar essa toca vai estar a 200 metros do coelho, tá? E aí eu vou deixar essa pergunta para você responder. Estando a toca a 200 metros do coelho, ou seja, o dobro da distância que ele está a raposa, ele vai conseguir sobreviver? Ou seja, ele vai conseguir entrar na toca antes da raposa capturar ele? Beleza? Então deixa isso aí para você responder. Beleza?